Olá! Olá, Instagram! Estamos ao vivo. Estamos invadindo. Hoje nós fizemos uma bagunça. Nós estamos no cenário do podcast do Conexão Delas. Verdade. Gravando, né? Ali já a gente tá aproveitando o momento para gravar esse conteúdo. E também aqui no Instagram do Farias Fotografia, fazendo a live do Dia do Empreendedor. Hoje eu sou convidada nessa live. Eu tava esperando chegar a minha vez, não chegava, né? Vamos contar um pouco mais desse... Contar a história a história desse casal que até aqui, né? Chegamos até aqui com muito empreendedorismo, com muita conexão, com muitas coisas. E aí, Hugo Farias, vamos começar a fazer de conta que é um podcast, vamos conversar aqui. Como é que foi lá em 1999? O ano é 1999. Nossa Senhora! Tá? Lá em 1999. Deu até uma aceleração agora. Então, vamos lá contar pro pessoal. Ó, vocês vão conhecer hoje desde o começo essa história, esse babado aí. Como que era? Conta, como é que foi lá? Gente, olha, comecei a ir pras baladas em 1999. Até então, eu era um guri de escola, eu só estudava e eu era do interior. Peraí, deixa eu voltar. Vim do interior pra cidade grande, gente. Do interior pra cidade grande. De Alta Floresta, de Apiacás, do interior, de fazendas. E aí vim pra cidade grande. E aí, eis que estudando, falei, quero trabalhar. Fui trabalhar no McDonald's, gente. A primeira loja da Avenida CPA McDonald's, 1999. E lá encontrei o Neto The Best, que foi meu parceiro de trabalho e o meu melhor amigo. E aí, o que nós, final de semana, não tinha nada pra fazer. Quando eu não ia fazendo, eu queria sair, né? Pra conhecer novos lugares, ambiente, tudo. E saía. E é eis que então que nós saímos e fomos para Acrimate, gente. Gente, aquele tempo era trilhão de gente nas festas. A Acrimate era lotada. E aí entra eu e meu amigo lá, o Neto. E aí a gente não conseguia dançar, porque eu não sabia dançar. E nem ele. E aí começamos... não aprendeu muito, né? Não aprendi, mas aí entramos no meio da balada, gente. Eu comecei a ir para um lado e para o outro, e aprendi a dançar no meio do povo. Só que aí nós estávamos gastando muito dinheiro. Falei, Neto, nós temos que ter vamos fazer um uniforme, que é uma camisa, não era comitiva. Nosso, desde o começo, era uma camisa, era um grupo de dança. E aí, ele morava no CPA e eu aqui no Araés. E aí, falei, vamos comprar uma camisa igual? Fomos lá na Moda Verão, até falar pro Gilson, que até esqueci de falar essa história pro Gilson, foi lá na Moda Verão do CPA. E lá chegamos na vendedora, quero 2 camisas iguais. Aí, eis que tinha uma camisa salmão lá, gente. Aquela camisa salmão já era uma meia que rosa. Cor de rosa. Gente, bordamos essa camisa e fomos pras festas. Chegou lá, o povo virou rolo, né? O povo, olha o Rosa e Rosinha. Aquele tempo, o Rosa e Rosinha era uma dupla sertaneja, tinha né? Mesmo essa dupla. Chamava nós de Rosa e Rosinha. E nós, vocês vão ver Rosa e Rosinha. E nós começamos a dançar. Por quê? Eu só queria cortesia pra entrar nas festas e queria só ganhar água à noite. Falei, o tanto que a gente gasta já dá de comprar um carro. Então, vamos fazer esse uniforme, a gente vai dançar e aí vai ganhar a cortesia da festa e ganhar água lá, só pra nós não ter que gastar. E dança, e foi lotando, foi chegando gente, e aí resolvemos aumentar o grupo, né? Aumentamos o grupo, começamos a fazer uniforme mais estilizado, aumentando as coreografias, mudando o bailão e implementando o balé no meio do balé. Já era empreendedor, né, gente? Falei pra ele, Neto, vamos colocar umas danças diferentes aqui, vamos colocar o rasqueado, o lambadão, colocar o sertanejo, vamos colocar Aí a marca aí, ó. Olha lá, o The Best Cowboys, gente. Vamos contar a história do The Best Cowboys. E aí nós colocamos essas danças diferentes, batia a bota no chão com aquele sapateado e virava um trem de doido. E aí todo mundo ia juntando, queria entrar no grupo, só que a gente não deixava, porque o grupo era restrito, era fechado, a gente tinha que ter um procedimento para entrar lá no grupo, então era tudo organizado. Por aí, antes de você falar disso, o Bruno tá falando que adorou a sinceridade pegar a gente, mas tem que ser sincero, né? Porque a gente precisa ser sincero, que era um objetivo, não
uma missão do grupo. É diferente de quem tem paixão por dança. Eu e o Neto não tinha paixão por dança. Tinha paixão pelas pessoas que dançavam. As pessoas que dançavam com a gente. Tinha paixão pelas pessoas que dançavam. Tipo assim, paixão diferente. Olha a diferença. A Vivian nós conhecemos dançando. E ela era do pagode e conheceu dançando no sertanejo. Agora eu vou contar como que eu cheguei até aqui. Aí a gente junta e vira essa história pra você. Isso aqui tudo faz parte do empreendedorismo. Calma aí. Calma aí, gente. Vocês gostam do babado. E o Bruno tá falando aqui, esses dois pegaram mais que carrapicho no mato. É verdade isso? Olha a conversa que estão falando aqui. Não era sobre empreendedorismo, era empreendedorismo, tá saindo outras conversas aqui que eu não lembro disso não. Tem um storytelling que eu fiz aqui no papel pra gente não se perder, né? Porque senhora, a gente tem muito assunto. Mas eu vou tentar, assim, entregar pra vocês. A dança sempre foi uma paixão, como eu disse, né? E aí, com a dança, começou isso, né, ainda nova, quando eu comecei a ir nos pagodes, né? Então, a minha história começa um pouquinho antes. Eu vim da dança, eu comecei a gostar de dança mesmo na adolescência. Na adolescência eu conheci o El Chan, né? Acho que muita galera dessa época começou lá atrás, com coisa de El Chan, e El Chan abriu outros, né? Outras oportunidades, e aí na adolescência eu conheci local, que eu comecei a andar nos eventos, o Caçulas do Samba. Então a galera lá dos anos 90, né? Que fez um trabalho incrível em Cuiabá. O Caçulas do Samba me levou a montar fã-clube, e aí com já mexia com gente também, viu? Já liderava, né? Desde muito tempo. E aí o fã-clube eram pessoas, a gente ia nos shows, né? Então naquela época era pouco dinheiro, era tudo pouquinho. Não, que hoje mudou um pouquinho, né? Tem mais R$1 a mais. Na época era assim, a gente juntava pra comprar ingresso, aí se a gente vendia uma quantidade de ingresso, a gente conseguia ganhar entrada. Cortesia. Tinha toda, né? Eu era a presidente do meu fã-clube, né? Então tinha toda essa movimentação. Então nessa época eu fui conhecendo pessoas, certo? O Bruno falou que é pra parar de ficar falando de ano, né? Mas é verdade, gente. É verdade. Nem fala de ano. Aí a gente vim vindo pro pagode. Aí o que aconteceu? Naquela época, no pagode, o pagode foi dando uma declinada. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a ir pro sertanejo com o declínio do pagode. Conheci o Hugo Farias Fotografia, que na época era o Hugo The Best, do The Best, ou pro de dança The Best Cowboys. Encontramos ele nas festas. Eu achava legal, aquele pessoal de camisa vermelha e preta já tava bonito, já era vermelho e preto. Eu não conheci da época do salmão, calça branca. Já era outro estilo, já era outra roupagem já. Chapéu, vocês chegavam tudo de bonito. bando assim, dominava o salão. E aí eu olhava e falava, que legal dançar desse jeito, essa rodopiação, não sabia fazer isso, né? Mas gostava de dançar, né? E aí eu comecei a ir com as amigas, né? Da época, a Grace, a Cacá, que já era minha amiga. Até hoje. Até hoje, são inclusive comadres. E nós tínhamos também a Bruna, que é minha prima, né? Que também ia, a outra minha prima também, a Patrícia, ia, né? Mas a Bruna começou a ir em alguns eventos. E nessa brincadeira, eu e o Hugo, a gente começou a começamos a namorar. Um mês depois, Neto e Bruna começaram a namorar também. Que são primas e os melhores amigos, você acredita, gente? E aí eu e Bruna, adentramos ao grupo de dança logo em seguida. Começamos a namorar num dia, na outra semana estávamos dentro do grupo de dança. Dali a pouco eu já estava mandando no grupo de dança, né? Que a gente começou organizando a bagunça. Organizando, porque tinha umas coisas que a gente não concordava. E aí o que aconteceu? Nós começamos a nos posicionar. Montar coreografia. E aí a gente veio. Só que o que aconteceu? Aí começa realmente o empreendedorismo, tá? Agora a gente vai começar a falar de empreendedorismo. Nessa época, eu falei pra este rapaz aqui, eu falei, olha, você é um rapaz que dança, o grupo é legal, tal, só que você é um hobby. E você tem muito carisma, as pessoas dão muita abertura pra você, existem oportunidades, por que não pegar esse nome, esta marca, que nesta época já era uma marca, né, forte, e fazer com que ela seja algo, um trabalho. Rentável para que seja realmente uma coisa que você vai fazer, né? E aí ele foi e falou, eu e Neto a gente tinha pensado em roupas. Grife, grife de roupa. Aí eu, não, roupa, investimento é alto, né? Tem investimento pra fazer? Não. Falei, que tal um site? Aí olha pensamento de crença limitante na época. Você falou assim, mas o Wilker vai ficar chateado comigo. Era o que tinha site, né? Era o Wilker do Top Cuiabá, que ele fazia baladas e promovia eventos também. Aí você falou, o Wilker vai ficar chateado comigo. Aí eu falei, mas espera aí, o Wilker não é um cara que tem um site aberto. Nós vamos fazer um site voltado pro sertanejo. Olha esse nome, The Best Cowboys. Até alguém falou pra gente esse dia, vocês foram uma pessoa... Magal colocou um nome americano no ano de 2015.
2003, que foi lançado o site, quando a gente lançou o site, e as pessoas acessavam. Acessar um site. Acessar um site, né? A gente, da época, até registrou com S e sem S. Tivemos que pagar 2 domínios, porque havia essa confusão. E a gente começou a... Gente, pasmem, você sabe como que a gente ganhava dinheiro naquela época? A gente tirava foto na festa, essa foto ia pro site, e lá no site as pessoas entravam pra pegar foto, porque não tinha celular. O nosso site era rede social. Que falando mas assim. peraí, mas é uma rede social simples, né? As pessoas pensam que é na rede social. As pessoas iam no site www.thebestcallboys.com.br, pegava a fotinha que ela foi no final de semana na festa, salvava e postava lá no seu Orkut ou MSN, que é o que tinha naquela época. Era bem no início. Era o que tinha. Ou revelava, colocava na casa, né? Então, tudo isso aconteceu nessa época. Olha só que loucura isso. Olha que loucura tudo isso tá acontecendo. E aí, o que acontece nessa época? O negócio vai. E aí, a gente, né, teve a felicidade de ter pessoas no nosso caminho que nos ajudaram e nos inseriram no meio dos eventos. Sim. Né? Nós tivemos a felicidade de aprender com o Felipe, com o Ricardo, com o Beto, né, e outros, né, produtores, outros empresários a trabalhar com evento. Sim. Foi a nossa grande escola. E aí nós tivemos um presente do Beto 2A1 em 2004 e ele nos deu, ele tinha um evento que era um evento dele e aí ele deu de presente pra gente. Ele falou: gente, vocês não querem fazer um ano do The Best Callboys? Eu falei: mas como? A gente não tem condição. Não, eu já tenho um evento montado, então vocês vêm, traz só a marca e o que vocês fazem, que é o trabalho. E o resto eu vou ajudar vocês em tudo. Gente, foi o primeiro evento que nós entramos. Um ano The Best Callboy. E aí o Beto 2A1, que hoje é o nosso deputado, nos ajudou a entrar no mundo de eventos, juntamente com o Ricardo e o Felipe, que eram os donos do Jerônimo. A gente conseguiu fazer esse primeiro evento. Imagina, gente, o primeiro evento a gente nunca esquece, né? Porque foi lição para vida inteira. Nós tivemos que aprender divulgar, aprender material gráfico, aprender produzir, aprender divulgar, aprender fazer o evento, atrações, horários de subida, descida, quem ia cantar, quem não ia. Isso, hoje a gente falar é fácil, mas no dia era uma coisa monstruosa. É a mesma coisa você entrar dentro de um avião hoje com todos aqueles botões, se você não sabe nem para onde apertar. Era mais ou menos isso. Com o piloto chega lá tranquilo, ele vai clicando e sobe o avião. Nós pegamos todo esse equipamento e não sabia nada. Então fomos criando, desenvolvendo, e essas habilidades, muita coisa não deu certo. Então com esses erros, nós conseguimos melhorar, e ele virou um evento muito legal, muito grande, e todo mundo esperava esse evento o ano todo. Então nós pegamos erros, foram melhorando, com dicas, com auxílio. Eu não tinha esse nome antigamente, né? De mentoria. Então esses foram nossos mentores que ajudaram a encurtar o nosso caminho de ponto A a B, encurtar nosso caminho de chegar naquele lugar que a gente queria, com um resultado muito melhor. Então, aí lá em 2004 nós temos nosso primeiro evento. O grupo de dança ainda existia. É bom falar sobre isso, frisar sobre isso. Aí, resumindo, nós entramos para esse mundo de eventos e o The Best Callboys começou a ser um realizador de eventos e também, né, ainda continuamos com a dança. E aí nós incluímos um outro trabalho dentro disso também, quando a gente começou com eventos. Porque aí a gente entrou, vou pegar aqui enquanto o Hugo fala um pouquinho sobre essa parte de evento. Quanto foi importante para você sair de um grupo de dança e ir para um site e fazer os eventos acontecerem? Então, nesse período, é como eu estava falando antes, era como se entrasse num avião cheio de botões e a gente não sabia ao certo o que fazer. Então nós fomos fazendo muita coisa e muita coisa foi se errando. E aí a gente aprende com os erros. Aí o próximo evento a gente já mudava o que deu errado. É isso que a gente utiliza na vida. E muitas das vezes as pessoas desistem com o fracasso. Porque, gente, tem altos e baixos. Empreendedorismo é isso. A gente vai e volta. Só que a gente planta para colher. É igual na soja, no milho.
ele tem aquele processo difícil do sol, da ardência, da dor. Nós fomos aprendendo, melhorando, e isso fez que os nossos eventos ficasse, todo mundo queria ir no evento. Todo evento nós colocava uma coisa diferente, nós colocávamos um atrativo diferente. Era uma camisa diferente, era uma tequileira. A gente sempre inovando, sempre ia melhorando, sempre ia absorvendo o que deu errado e crescendo mais. Então nosso evento era sempre bem visto, e aí as pessoas ganhavam dinheiro também. Então não era só uma festa, as pessoas ganhavam ali de estar naquele evento. Quem ia no evento, que ia sem namorada, saía com namorada. A gente empreendia também, né? Então a gente empreendia em todos o evento. O Jerônimo vendia mais. Então assim, todos gostavam desse trabalho do empreendedorismo. O Hugo vai sair um pouquinho, porque eu vou contar esse episódio. Na hora que a gente entrou com as meninas do Axé The Best. O que acontece? As meninas do Axé The Best foi um sonho que eu trouxe na época, porque quando eu trabalhei na Cuiabana FM, na rádio Cuiabana FM, eu vim com essa coisa da dança, essa coisa dos grupos. Quando a gente saiu, eu saí com aquele gostinho de quero mais, que eu queria fazer mais coisas. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou criar um grupo, vou atender as rádios de Cuiabá. Como a gente tinha os contatos com as rádios, as amizades com as rádios, eu falei pro Hugo, quero montar um grupo de meninas pra atender as rádios. E aí vivenciar aquilo que eu amava, que era dança, né? Através da dança. Só que já veio no foco empreendedor também. Por quê? Porque nessa época eu fazia a parte administrativa, eu buscava as meninas, eu contratava as meninas. Só que, o que acontecia nesse meio tempo, nessa correria aí, o que acontecia? O Hugo fazia o comercial e a Bruna coreografava as meninas. Então era uma empresa que já funcionava. Trio, né? Já funcionava. E o Neto também. O Neto ajudava. O Neto era transporte, né? O Neto era logística. Leva e traz. O Neto era o bonzinho, né? Então, esse vídeo é um videozinho da internet que eu peguei, que tem os melhores momentos da vida deste grupo que rodou aí por muito tempo. Então, gente, só pra vocês se encaixarem no tempo, do ano de 2003 até o ano de 2011, mais ou menos, essa foi a nossa vida. A gente fazia eventos, a gente tinha as meninas do Axé The Best que atendia rádios, bandas, eventos, interior, a gente fazia. O tanto que o nosso negócio era único, a gente atendia todas as rádios. E você acredita que as rádios eram concorrentes uma da outra? Então a gente tinha que ter um padrão de comportamentos e adaptar em cada empresa, porque cada empresa tinha o seu uniforme, seu padrão, o uniforme. A gente era camaleão, né? Adaptava no ambiente. Ele não podia levar e trazer nada de informações. Tudo que acontecia ali era restrito àqueles momentos. Então a gente trabalhou por muitos anos e nunca tivemos nenhum atrito. Graças a Deus. E até hoje somos todos amigos. Então as coisas vieram crescendo. The Best Cowboys, o Axé The Best, os eventos no interior, as produções com as duplas, né? Todo esse processo que foi feito de 2003 até 2011 nos fortaleceu e fortaleceu uma marca. Só que aí agora vem uma grande lição da nossa vida, que é o que a gente sempre trouxe para nossa caminhada, e a gente traz isso hoje como aprendizado. No começo não era fácil falar sobre, mas hoje a gente fala disso com muita maturidade e tranquilidade. O que acontece que a gente evita com as meninas? Não pega um monte de coisa pra fazer sem ter um bom planejamento, sem ter uma estrutura organizada, sem ter foco. Por quê? Porque chega um momento que a gente, ainda mais quando a gente é bom, gosta do que faz, a gente é ativa. Você vai abraçando. Você vai abraçando, vai aparecendo muito. A gente que é empreendedor, gente, quando a gente é bom no que faz, o que acontece? Parece muita oportunidade. Era muita oportunidade que aparecia. Ai, você vende isso. Coloco isso. Você, entendeu? Então a gente foi. Só que quando a gente percebeu, a gente tava deixando o nosso faz tempo de lado. Era raso, era mediano. Então as pessoas que abraçam o mundo, elas tornam mediana. E quando você é mediano, você dá um resultado mediano. E eu ouvi uma live até essa semana, falou bem assim: gente, quem recebe um salário mínimo, ele dá o mínimo. Então, exato, se o salário é mínimo, a sua entrega é mínima. Não tem como você cobrar além do que aquilo. Então, se você quer cobrar mais, você tem que dar mais. Então, nosso negócio, quando você abraça um monte de coisa, vários negócios, várias oportunidades, cara, eu até hoje eu quero...
Aí eu seguro, a Vivian, não, calma, segura, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Ela, não, faça o que você é bom e delegue o restante. Então essa história de eu querer abraçar o mundo, querer abraçar tudo, você fica médio nas coisas, mediano. Então assim, aí nós começamos a segurar, a aplicar energia, a aplicar força naquele projeto que acontece. Quando acontece, aí você delega. Se você não sabe, você não utiliza, como que você vai delegar? Se você não sabe nem pra você, como é que você ensina a outra pessoa a ir no caminho se você nem sabe o caminho que você tá indo? E aí o que aconteceu? Quebramos. Assim, vamos falar a verdade, quebramos mesmo. Bagunçou tudo, virou bagunça. O fundo do poço, você conhece? Esse lugar aí não é confortável. Mas você tem que conhecer. Mas você tem que conhecer. Mas tem bola propulsora lá embaixo. É só você pegar impulso e voltar. Então a gente teve esse nosso momento lá no ano de 2012. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que ter tomada de consciência. Foi bem doloroso, mas sobrevivemos. Cá estamos. Em 2012 a 2017, Vivian Carla foi trabalhar no Jerônimo. E aí foi uma fase muito importante, muito importante. Eu gosto muito de falar disso porque eu tava numa fase que eu tava precisando me ocupar, eu tinha muita energia, muita adrenalina, mas estava frustrada com as coisas que no caminho que nós mesmos tínhamos nos colocado. E aí eu falei, eu tava com muitas ideias e tinha muita energia, muita disposição, mas ao mesmo tempo precisava de algo diferente. Para não ficar ociosa, né? E aí eu trouxe umas ideias na época pro Felipe, e o Felipe falou, ó, as ideias são boas, mas não tem quem as execute. Se você vir com as ideias, a gente faz. Eu falei, então bora pra esse desafio. Fui para ficar lá uma temporada para implementar as ideias. Eles entraram numa fase muito crescente de eventos e eu fui fazer parte disso e fiquei lá durante 6 anos e 7 meses. E tempo extremamente feliz e necessário. Foi um tempo onde eu me reencontrei de algumas coisas que eu precisava reencontrar e ainda a gente ficou fazendo eventos até no ano de 2017. Mesmo com todas as dificuldades, ainda eventos era o que trazia, né, parte do recurso para as nossas vidas. No ano de 2017, o Hugo assumiu a fotografia como profissional. Por que foi difícil? Foi difícil porque eu trabalhava numa área empresarial. Então meu nível era lá em cima, na minha cabeça, né? Era o nível empresário, era muito bem sucedido, é que todo mundo falava, não. Então o ego da gente recomeçar é difícil. Até você aceitar aquilo que você quebrou, que você tem que começar do zero, é muito difícil. Então esse processo foi difícil. Falando, não vou ser fotógrafo. Mas embora a fotografia já existia desde o começo. Quando a Vivian ficou grávida, gestante da Nicole, que hoje tem 18 anos, nossa primeira baby, eu assumi a fotografia. Então a fotografia já fazia parte, mas era ela segundo plano. Era eventos e fotografia, porque a foto levava a gente pro evento. A renda era dos eventos. Como quebramos, tivemos que recomeçar, eu falei, não vou pra fotografia não, vou estudar pra concurso. E aí estudei, e aí eu falei, cara, passei num seletivo e aí foi um dos anos que eu mais fui no médico, porque eu não gostava, não queria. Me coloca numa cadeira sentada, você colocou numa jaula. Acabou meu desenvolvimento. E eu comecei a estudar e não era aquilo que eu queria. Passei no seletivo, fiquei doente o ano todo. Indo em hospitais. E em 40 anos, eu não fui em médico e tanto que eu fui em um ano. E os médicos falaram, não tem nada, não, tá normal. Eu falei, não, tem sim. Tá acontecendo alguma coisa. Não tem nada. Aí a Vivi, é psicológico. Você tá fazendo uma coisa que você não gosta. E aí foi a hora que eu vim pra fotografia. Até hoje, graças a Deus, mudou a minha vida nem vou no médico, vou lá só pra consulta mesmo de rotina, mas graças a Deus deu esse fundamento de eu focar na fotografia, que é estar com pessoas. A fotografia, gente, ele é um momento que você só pega a parte boa. Você não tem a fotografia como tinha antes de velório. Tinha fotografia de velório, nem tem mais. Então eu pego a melhor parte da pessoa. É a hora do aniversário da criança, a hora da gestação, a hora do book profissional, que ele tem que estar alegre, cheio de energia, feliz. E é bem isso. E aí ele assumindo a fotografia,
fotografia. Depois de um tempinho, não demorou muito, foi questão de 1 ano, eu comecei a me incomodar também, veio o meu incômodo. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. E aí eu falava que eu tinha um peso nas costas, e eu falava, o que será que esse peso nas costas? Eu li uma frase uma vez que tem muito sentido, deve ser suas asas paradas. Eu precisava sair daquela situação, e foi quando meu pai, né, entrou meu pai nessa fase, ele falou, filha, vai estudar, porque quando a gente estuda, a gente encontra respostas. E aí foi quando eu fui fazer faculdade de administração, e eu tive que optar por uma semipresencial por 2 motivos, tempo e dinheiro, né, as 2 grandes moedas nossas. E eu comecei a fazer uma faculdade de administração nessa fase. No curso de administração eu me deparei com a nomenclatura coaching, fui entender o que era, fui estudar e fui entender que existia uma profissão para aquilo que eu já fazia gratuitamente, porque até então eu exercia todas as funções de um coach, mas eu não sabia que isso era profissão. Então eu conheci nessa época fazendo. Aí eu fui atrás de um bom profissional, isso é uma outra dica que fica, né, para quando a pessoa tá um pouco perdida. É legal você ir atrás de um bom profissional que já faz aquilo que você tem vontade de fazer para você pegar os caminhos, né? Foi quando eu peguei os caminhos e nesse de eu pegar os caminhos eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Fiz um curso e fiz transição de carreira e fiz assim, dormi e acordei outra coisa, sabe? Foi muito isso. E nesse contexto de falando de coach veio o Pro Trabalho como mentora, desenvolvendo, nasceu Conexão Delas também, dessa jornada, Sim. que hoje é um grupo de apoio ao empreendedorismo feminino que tem aqui na Casa Rosa. Nós temos o feminino como bandeira maior, mas nós temos alguns empreendedores porque nós empreendemos ajudando famílias, Sim. né? Então não há como hoje a gente não falar desses relacionamentos que são tão felizes. Hoje nós recebemos aqui a Raquel e o Alisson, né? Sim. Inclusive, né? Uma família empreendedora aí, cada um no seu nicho, mas todo mundo se ajudando. E a gente auxilia no que pode, a gente contribui, compartilha também, porque você aprende e você ensina, né? É isso que a gente faz no dia a dia. Com certeza. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, cada um com a sua expertise, eu trago um pouquinho da minha, o Hugo traz um pouco da dele, as experiências que a gente tem, hoje tem somado muito para ajudar muita gente, graças a Deus. A gente é muito feliz, né? Por esses resultados que nós temos aqui. Nós somos muito felizes em entender que as nossas dores, né, os nossos dissabores, as nossas experiências hoje tem sido assim como se fosse um bálsamo na vida de muita gente, de muitos casais, de muitas gerações, né? Nós temos gerações agora, as filhas, né, das nossas conectadas já vindo fazer curso aqui, olha que legal. Tivemos a filha da Dolly que veio fazer curso junto com a Dolly, a filha da Karina que veio fazer curso aqui com a Daiane. Nós temos a Cindy, que é a nossa empreendedora Mirim, que vem aqui, né? Tem a Nicole, que é envolvida nos processos, ajudando a gente. A Rafaela e a Bárbara, que hoje tá com a gente aqui nos auxiliando. Então, assim, tem uma nova geração vindo, né? E a gente tá tentando da melhor forma possível, da forma mais descolada possível, né? Trazer ensinamentos, né? Valores, inserir dentro delas uma cultura, que é essa cultura que a gente tem trazido de respeito, de pontualidade, de sororidade, de empatia, né? Que são valores muito importantes, de liberdade, de você fazer o que você quer, fazer aquilo que te faz feliz e de não reclamar, né? Que é uma coisa que a gente brinca muito, que a gente não reclamar. Mas por que a gente tem trazido e criado esse contexto acolhedor? Porque talvez era o que a gente queria ter encontrado e a gente foi criando esses caminhos, as coisas foram acontecendo. Tem muita coisa que se a gente aprendesse há muito tempo atrás, a gente teria economizado muito tempo e tempo fazendo do jeito certo a coisa certa. Então, o que a gente gosta de hoje auxiliar essas pessoas que estão entrando no mercado do empreendedorismo, ajudar essas pessoas a não errarem. Se errar, erre diferente, não cai no mesmo erro. Então é isso que a gente tenta, direção para cá, não, vai para esquerda, vai para direita. Se a gente falar e ela fazer essa direção, já vai estar ajudando, a gente vai contribuir para não cair no mesmo erro que a gente caiu, entendeu? Então a gente tenta auxiliar nesse formato. É o que a gente faz muito aqui, eu e a Vivi, a gente
estuda muito e a gente pega muito exemplo de quem usa os exemplos e a gente faz, a gente utiliza, a gente experimenta, a gente molda, a gente modela e molda para nossa realidade, porque tem a realidade da pessoa e tem a nossa. Então eu moldo isso e utilizo o que é legal e faço proveito daquilo. É isso que vocês têm que fazer. Tudo isso que a gente tá falando, você molda, põe na sua realidade e utiliza. Ajuda pessoas ao seu redor, que isso já vai te retribuir muito mais. E aí uma coisa muito importante é o que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo ir para o lançamento, trabalhar com produtos, infoprodutos. Então nós estamos fazendo nós, estamos estudando para o nós, deu certo, utilizar isso que deu certo, começar a replicar isso. Não tem como replicar sendo que a gente não testou. Então é um processo. Então a gente estuda, utiliza, melhora e passa para frente e vai melhorando todo o nosso ambiente. É o que eu falei hoje. Falei, cara, como que eu vou fazer para os fotógrafos aumentar o nível deles de valores, aumentar o nível de entrega, aumentar o nível? Eu falei, eu vou ensinar, porque não adianta chegar nele e falar, cara, você tá fazendo isso. Não, ensina ele a elevar o nível, que aí isso tudo transborda. Então não adianta eu ficar falando mal dos meus amigos. Porque você não tem pontualidade, porque você não entrega o trabalho, então assim, não é melhor eu ir lá e ajudar para mim ter um ambiente melhor de trabalho, porque eu não vou ser o único e nem tem outro, cada um tem sua qualidade, então eu vou melhorar, ajudar a melhorar, que eu acho assim, o que eu utilizo, o que ele precisa utilizar, falar, e eu fiz isso, deu certo, você não pode fazer isso, muita gente vai querer, outros não, tá tudo certo, segue no seu caminho que eu vou ajudar quem quer ser ajudado, porque eu tenho prova de um mais um é 2, então, mas tem gente que não quer usar, ele quer continuar fazendo aquilo, então a gente utiliza e é igual a Via falou, a gente utiliza, ajuda quem quer ser ajudado, quem não quer vai ter o tempo dele, daqui 5 anos, daqui 10 anos ele cai a ficha e aí pode ser até tarde demais, né? Ou não, né? Ou não, né? Não, colhe o que planta, né? Verdade. Olha, a coach já me corrigiu. Cada um tem um processo, né? Tudo tem seu Pode demorar 10 anos. Pra gente demorou, né? Mas eu quero antecipar. Eu sempre falo pro Hugo assim, né? Se a gente às vezes fica impaciente com alguma pessoa, que a gente chega a muitas pessoas com potenciais aqui e crenças, né? Com limitações. Só que a gente também tem que respeitar o tempo dessa pessoa. Aí eu fico pensando, quantas vezes nós também já chegamos em outras pessoas há 10, 15, 20 anos atrás, que a gente empreende há 20 anos. Sim. E a gente chegou com um monte de ideia, querendo fazer do mesmo tempo, e aquela pessoa olhou pra gente e falou, meu Deus do céu, esse povo não vai. Mas é no nosso tempo, é na hora que a gente vai conseguir enxergar. E você sabe o que eu acho interessante dessas histórias, gente? A gente cuidar da gente, pra gente não ser a pessoa que fala e não faz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes uma pessoa que não tem filho quer se ensinar uma pessoa que tem filho. Gente, os filhos estão espelhando o tempo todo na gente. Ontem nós estávamos num jantar e eu tava assim, não tinha como. Eu olhando na outra mesa, eu peguei umas 2, 3 vezes. Os pais meio que discutindo, assim, não a discussão, mas tipo assim, ideias contrárias, né? Mais leve, bem leve. E a filha tava olhando o tempo todo. A filha era uma cópia da mãe, assim, o jeitinho da bichinha era menor do que a mãe, assim, tipo uma miniatura, uma cópia. Só que ela olhando o tempo todo no que os pais estavam fazendo. Então a gente tem que ter a antenar disso, porque essas coisas vai martelando, vai mentalizando. Então assim, tem crença, tem bloqueios, tem muita coisa que a gente cresce com isso. E a gente não acha que a gente está influenciando. Gente, aqui na internet nós estamos influenciando pessoas. Na nossa vida nós estamos influenciando pessoas. Aonde a gente vai, tem alguém olhando. Sabe por que é muito engraçado? Porque muita gente vê a gente, não fala, ou vê aqui nos stories, não fala, e depois, 1 mês, 2 meses depois, ei, eu vi o que vocês fizeram lá, você postou, você andou em tal rua, você passou. Gente, cumprimenta, gente, dá um oi, entrou no story, falou, eu tô vendo seu story. Gente, não tenha vergonha, porque a gente precisa desse contato, desse calor humano. Gente, eu falo na hora pra pessoa, por que você não me chamou? Por que você não chamou
não mandou um oi, não deixa pra depois não, gente. Viver agora, né? Manda agora, porque a gente não sabe agora. se vai ter depois. Nós temos o hoje, o único minuto que a gente Só tem hoje, né? agora. E essa é a nossa história, nós vamos encerrando por aqui. Nós temos aí já 1 hora de live, porque a gente entrou oficialmente 10h30, pra não ficar tão extenso. E a gente vai também disponibilizar esse conteúdo lá no YouTube, né? A nossa querida Nicole irá fazer a edição deste conteúdo, né? E aí vai estar lá disponibilizado para que você que não acompanhou, amigo, manda para uma amiga empreendedora. Lá a gente tem vai ter muito conteúdo sempre voltado para o empreendedorismo, né? Inclusive essa fala que nós estamos tendo aqui, ela vai lá pro YouTube, ajuda a gente a crescer lá, porque lá é para crescer para todo mundo. Lá vai contar a história de todo mundo. Comunidade, gente. É uma comunidade cresce. É uma associação. Então nós estamos juntos nesse processo e convidamos você para nos ajudar a crescer a rede, a crescer todo mundo, tá bom? Ó, beijo. Gratidão. Gratidão, até a próxima.